Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Olhem, hoje a gente vai fazer a correção daquela atividade que foi passada na aula anterior, tá? Foi a atividade de sondagem. Então, vocês abram o caderno nessa atividade, foram 5 questões que foram passadas. E agora a gente vai fazer a correção e aí vocês mesmos vão corrigir aí no caderno e ver se a forma que vocês fez está correta, tá? Bom, aqui a gente tem a questão 1, que diz assim: a figura abaixo mostra a localização de 4 crianças em relação às ruas Alegria e Beija-Flor. A gente está vendo aqui, ó, a rua Beija-Flor, que está aqui na vertical, e tem aqui, ó, a rua Alegria, que está na horizontal. As demais ruas traçadas são paralelas à rua Alegria, ou à rua Beija-Flor. Como a gente vê aqui, né, as outras retas representam as outras ruas. A distância entre cada uma das ruas é de 100 metros. Então, aqui a gente já localizou, não é, as duas ruas. E tem aqui a localização também das pessoas, não é? Silvia, André, Gil e Paulo. E aí a gente vê, né, que a distância de cada uma dessas ruas aqui, ó, é 100 metros, tá? A mesma distância. Elas têm uma da outra. E logo abaixo aqui tem, ó, assinale a alternativa correta. Na letra A tem aqui, ó, André está à mesma distância das ruas Alegria e Beija-Flor. A gente procura aqui onde está André, ó, tá bem aqui em cima. E aqui eu estou vendo que ele está, ó, a 100, 200 metros da rua Beija-Flor, tá? E a rua Alegria, ele está aqui, ó, a 100, 200 metros também. Então, portanto, é verdade, não é? André está à mesma distância da rua Alegria e Beija-Flor, que é 200 metros da rua Beija-Flor e 200 também da rua Alegria. Então aí, realmente, a resposta correta é a letra A. Agora, só para ter certeza, nós vamos ver por que, né, que as demais são falsas. Aqui a gente tem que B, a letra B, Paulo está a 100 metros da rua Alegria e a 200 da rua Beija-Flor. Aqui a gente vê que Paulo está localizado bem aqui do lado, né, aqui em cima, e ele está a 100 da rua Alegria realmente, porém da Beija-Flor ele está a 100, 200, 300, não é? Ele está a 300. E aqui disse que ele está a 200 da Beija-Flor. Então é falsa. A letra C, Silvia está a 200 metros da rua Alegria e a 100 da Beija-Flor. Silvia está lá em cima. Ela está a 100 realmente da Beija-Flor, mas da rua Alegria ela está a 100, 200, 300, não é? Então aí também é falso, que disse que ela estava a 200 da rua Alegria. E por fim, a letra D, a gente tem aí, ó, Gil está a 200 metros da rua Alegria e a 100 da rua Beija-Flor. Então aí, ó, ele está a 100 da rua Alegria, logo já está errado aqui, porque disse que estava a 200, não é? Mas ele está a 100. E da Beija-Flor é que ele está a 200, não é? E que lá disse que estava a 100. Portanto, a resposta correta aí dessa primeira realmente é a letra A, tá? Bom, aqui agora nós temos a questão 2, né, que nela tem assim: ao fazer um molde de um copo em cartolina na forma de cilindro de base circular, a planificação do mesmo deverá ser. Então, aí ele está fazendo o molde de um copo, não é? E ele tem forma de cilindro. O cilindro, ele tem mais ou menos esse formato aqui, ó, tá? Cilíndrico, a base aqui, ó, como você pode ver, ó, é circular e ele é em formato aqui cilíndrico. Então ele quer saber se desmontar, no caso, essa estrutura de base cilíndrica, a forma que ele fica quando está planificado. Portanto, aqui a gente vai ter, não é, a base que vai ser em forma circular. Então, um lado da figura a gente já sabe que vai ser em forma de círculo. E essa outra região aqui, não é, dele vai ficar em formato de retângulo, certo? Então aí a gente vai ter um círculo e um retângulo. A gente pode ver aqui, ó, na letra A, né, que jamais vai se parecer com isso aqui, né? Essa forma do cilindro planificado. A letra B também não. A letra C aí, ó, um trapézio, também não. Por fim, a letra D, né, que é a resposta correta. A gente tem aí a base aqui, ó, que é em forma circular, e o corpo dele aqui, que quando planificar vai ficar em forma de retângulo, tá? É a questão 3, né?
Ela tem assim: Rodrigo reservou em sua chácara um terreno de forma retangular para o plantio de flores. Para cercá-lo, ele utilizou tela e um portão de 2 metros de madeira. Então, aqui embaixo a gente tem um desenho, não é? A figura para representar essa área cercada, e nela tem os valores. E embaixo aqui ele perguntou: Rodrigo gastará quantos metros de tela, né? Então a gente vai ter que fazer aí uma soma para poder descobrir quantos metros no total ele vai gastar de tela. Observe que aqui na parte de baixo do desenho a gente tem os valores, não é? Aqui a gente tem o portão que mede 2 metros. Ao lado dele aqui, ó, a gente já tem a tela, não é? Que aqui a gente tem 25 metros de tela. E no outro lado aqui, ó, na lateral, a gente tem 40 metros, né? A distância aqui em tela. Observe que os valores lá de cima ele não colocou, porque os lados que a gente já possui aqui, eles medem, não é? Tem o mesmo valor, o valor igual, não é? Ao lado oposto. Então, se o lado aqui de baixo mede 40, o lado oposto a ele lá também mede 40. Se aqui na base aqui mede 25 e tem os 2 metros do portão, do outro lado a gente também vai ter essa mesma medida, não é? Só que o outro lado não vai ser só 25, vai ser 27, já que do outro lado não tem portão, né? Então, do lado de lá a gente vai ter 27 metros de tela, e enquanto que aqui embaixo, né, no lado oposto, só 25. E na lateral a gente tem aqui, ó, 40 metros de tela, para no outro lado, lá de cima, também 40 metros. Então a gente vai ter que fazer a soma, não é, de tudo isso para poder descobrir aí o valor total de tela que Rodrigo vai gastar. Então aí a gente vai ter aí, ó, a lateral que mede 40, e isso vai ser somado a outra lateral, né, lá de cima, que também vai medir o mesmo valor, que é também 40. A parte de baixo aí, que a gente viu que mede somente 25, não é? Porque não vai ter o valor do portão, né? Que o portão tirou 2 metros aí. E a parte lá de cima, que a gente vai ter, por fim, aí 27, não é? Porque o lado lá de cima não tem portão. Então, e a gente vai ter que somar, não é? Tudo isso. É uma soma para saber o valor total de tela que ele vai gastar. Então aqui, começando pelas unidades, a gente tem 0 mais 0, não é? Mais 5, que dá 5, mais 7, não é? 5 mais 7, 12. Então 2 ficam aqui na casa da unidade, sobe 1 na casa das dezenas aqui, ó. Então 4 mais 1, 5, com mais 4, 9. 9 com mais 2, 11, não é? E 11 com mais 2, 13. Então dá 13 aqui, como não tem mais casa ali para subir, então fica o 13 mesmo. E aqui eu tenho 132 metros, não é? Então aí a gente descobriu que Rodrigo vai ter que comprar aí 132 metros de tela se ele quiser cercar esse portão. Então bate aí com a letra B. Então, letra B é 132 metros, é a resposta da questão 3, tá? Questão 4 agora. Nós temos aqui, veja a temperatura de algumas cidades em determinados dias do ano, né? Então, aqui a gente tem, ó, as cidades, não é? São Joaquim, não é? A letra T aqui. E a temperatura aí, ó, em graus Celsius, -3, né? Porto Alegre, que é M, a gente tem aí, ó, que é -2. Itajaí, que é R, a gente tem aí que é 1. São Gabriel do Norte tem 3, não é? A temperatura aí é a letra S. E tem aí, ó, a Aquidauana, né? Que é a letra Q. E tem aí a temperatura de 6. Logo abaixo aqui tem um comando, ó. Essa tabela pode ser representada pela reta. Então, tem que escolher aí a reta que os valores vão bater, tá? E você veja aí que o local que a gente tem aí, ó, o número,
ali embaixo de todas elas é o 0, tá? Então a gente parte aí desse 0 para ver aí se as letras que representam essas cidades estão batendo aí com o valor dessas temperaturas, tá? Então, começando pela letra A, aí, a partir do 0, a gente tem aí a cidade de São Joaquim, que é T, tem que estar a -3, né? Então, aí a gente vê o T, ó, que está lá no início da reta, aí na letra A, tá? Então, a gente conta aí ó, o 0 indo para a esquerda, ó, tem um tracinho, né? Que é o tracinho do -1. Aí depois vem o M, que está no -2. E por fim o T, que está no -3, né? Então está correto aí a localização do T, do São Joaquim, né? Na letra A. Depois vem Porto Alegre, que é a letra M, né? Que é -2. Então aí a gente partindo do 0, indo para o lado esquerdo aqui, ó, -1, né? Nesse daqui que está vazio, e depois -2 aí na letra M, tá? Então está correto também Porto Alegre, nessa letra A. Depois aí, ó, Itajaí, né, que é a letra R, tem aí ó, a localização é 1, né, já que a temperatura é 1. Então aí já é no lado direito, não é? A partir do 0. Então do 0 aí, ó, indo uma casa para a direita, já cai aí no R, não é? Que é de Itajaí, 1, tá correto também. Depois a gente tem aí a São Gabriel do Norte, que é S, não é? Que é 3. Então, bora ver aí, partindo do 0, ó, tem 1 que é no R, depois 2, mais uma casa para a direita, depois 3 aí que cai certinho no S. Então, por fim, tem aí, ó, Aquidauana, não é? Que vai cair aí o que? 6. Então, a gente partindo do 0 aí, ó, tem 1 que é no R, depois 2 numa casa vazia, depois 3 aí, ó, no S, 4 em outra casa, depois 5 na próxima e, por fim, 6 aí que cai no Q certinho. Então essa letra A ela está batendo certo, né? Todos os valores aí que foram representados na reta numérica, coincidindo, não é, com a temperatura ali de cada cidade, né? Então essa letra A aí está correta. Se a gente já percebe, né, que a letra A está correta, a B ela está incorreta, não é, em alguns valores. A B, por exemplo, aí a gente vê que ela está bem parecida, não é, com a A. O valor R está igual, o S está igual, o Q está igual, só que está diferente aí ó, a localização do MT, não é? Que inverteu ali, né? Trocou o M no lugar do T e o T do M, logo ficou incorreto, não é? Essa é a letra B. A letra C, que fez essa mesma troca e ainda trocou o R e o S ali ó, de lugar, também fica incorreto. Se você for contar aí as casas, não vai dar um número diferente da temperatura, né? Então a reta não vai estar representando. O mesmo acontece aí na letra D, ó. Que na D aí inverteu ali, ó, no final colocou o R, né, ali no lugar onde seria o Q, fica incorreto também. E do lado de cá ele também inverteu, né, o M e o T aqui, fazendo ficar incorreto, não coincidindo com o que está ali na temperatura de cada cidade, não é? Então incorreto também a letra D, e a única correta aí, claro, é a letra A. Então, resposta correta aí da questão 4 é a letra A. Questão 5. Aqui tem: observe os números que aparecem na reta abaixo. Então aqui a gente tem uma reta numérica, não é? Que começa aqui no 0,5 e acaba ali no final 0,6. E aqui existe um intervalo, não é? Entre esses dois números, o 0,5 e o 0,6, que aqui deixou esse espaço, não é? De vários pontos aí, vários números que existem entre eles, né? Entre o 0,5 e o 0,6, nessa reta. E aqui tem um número indicado pela seta E. Então aí a seta está apontando para um ponto específico aí desse intervalo e ele quer que você diga que número é esse, não é? Então aí você vai ter que lembrar, não é? Das casas decimais, décimos e centésimos. Aqui começa, como vocês puderam ver aí, no 0,5, mas depois aqui, ó, nesse ponto ao lado, existe o 0,51. Depois no outro ponto aqui, ó, vem o 0,52 e depois no seguinte aqui, ó, vem o 0,53
0,53, né? 1, 2, 3. E por fim aqui, onde a seta está apontando, é o 0,54. E aqui, se eu fosse continuar, era 0,55, 0,56, 0,57, 0,58, 0,59. E aí, então, eu chegaria no 0,6, não é? Então, aqui o 0,5 é o início, né? 0,50 é depois 0,51. E assim ele vai aumentando, não é? Sucessivamente. Portanto, aqui, o valor que ele para, no caso onde está a seta, é o 0,54, né? Então aí o 0,54 ele bate, não é? Certinho com a letra B. Então a resposta correta aí da quinta questão é a letra B, tá?